módulo 2, nós falamos sobre os 8 passos da circularidade e aprendemos sobre a importância de termos um olhar abrangente para o desenvolvimento do mindset circular. Além disso, aprendemos também sobre a necessidade de estabelecermos parcerias para a construção de novos modelos de negócio no âmbito da economia circular. Bem, no contexto das cidades, não será diferente. Nós aprendemos já sobre a geração de empregos no âmbito da economia circular, a complementariedade entre cidades circulares e cidades inteligentes, e na aula de hoje a gente vai falar sobre governança para a economia circular. Na essência da governança circular, tem novos modelos de engajamento e de colaboração. Precisamos desenvolver novas habilidades e competências para que a gente possa criar uma visão circular e daí estabelecer uma estratégia de transição. Eu queria começar a aula com uma reflexão do prefeito da cidade de Utrecht, e que ele traz exatamente esse ponto da necessidade de estabelecer um novo olhar sobre processos e governança, além do plano de negócios, riscos e financiamentos. Então, ele comenta que na Holanda, tanto os bancos como as municipalidades estão integralmente envolvidos no processo de transição. E a gente traz também um outro olhar da Holanda, da Jacqueline Kramer, que é a ex-ministra do Meio Ambiente, que recentemente publicou um livro falando da importância da governança e da construção de redes para acelerar a implementação da economia circular. Ela fala que, normalmente, diferentes atores estão acostumados a trabalhar em silos, às vezes até dentro das próprias organizações. Então, construir iniciativas circulares de forma abrangente, colaborativa, por meio de novas formas de colaboração, pode ser um verdadeiro desafio. Então, que entra o papel dos intermediários, ou o que ela chama de transition brokers, que podem ajudar a alinhar todas as partes interessadas relevantes no processo. Então, ela coloca no livro dela os 10 princípios que guiam esse caminho de transição. E eu queria destacar 4 para a gente aqui conversar em mais detalhes na nossa aula. Então, o primeiro princípio é que a gente precisa trabalhar com um grupo de atores que tenham o mesmo sentimento do senso de urgência para a transição. E entender que, para construir uma jornada circular, a gente precisa de um caminho, a gente precisa estabelecer um caminho claro, envolvendo atores que estão realmente comprometidos e estão dispostos a unir forças para essa transição. E, além disso, a gente tem, então, o papel do Transition Brokers, desses atores que são grandes intermediadores e facilitadores, capazes de conversar com os diversos atores da cadeia produtiva e de um ecossistema urbano. Então, para você desenhar um plano circular, ela coloca que tem mais ou menos 4 fases importantes para esse avanço. A gente começa preparando um programa. Então, a gente precisa que esse programa seja aceito por diversas partes. Então, é uma fase de engajamento dos atores. Na segunda fase, é quando a gente já começa a construir essas iniciativas. Então, a gente precisa de atores que inspiram, que façam essas conexões para moderar as reuniões e começar a entender, então, identificar quais seriam essas iniciativas no âmbito daquela cidade. A terceira fase seria, então, dar escala para essas iniciativas. Então, novamente, o papel desse facilitador para conectar tanto os desenvolvedores de tecnologia, como as empresas que estão criando demanda, financiamento, e fazer toda essa comunicação de forma a dar ganho de escala. E a quarta fase seria, então, que todas essas iniciativas circulares se tornassem um padrão geral. Então, a gente entende que no ecossistema urbano existem diversos atores chaves e com diversas funções.
Para essas iniciativas pilotos acontecerem, elas precisam ser construídas por meio do engajamento de todos esses atores, e por isso essa orquestração necessária e esse engajamento diferenciado. Então, a gente tem a academia, que tem como função o desenvolvimento de pesquisa e de novas tecnologias. A gente tem um mercado que vai provocar essa mudança cultural e social para nossos valores, novas atitudes, novos modelos de negócio. As indústrias são os atores relevantes para a criação de demanda, demandar essas novas tecnologias, esses novos produtos para trazer para a sociedade. E o papel de governo no desenvolvimento de diretrizes, de incentivos, para que a gente comece a estimular e acelerar esses novos caminhos. Então, a gente vai falar basicamente de 3 exemplos para acabar e concluir, então, a nossa aula com uma visão inspiradora do Rio de Janeiro circular. Então, a gente traz, até mesmo como leitura obrigatória, porque é uma iniciativa muito interessante de Portugal, que é liderada pelo Ministério do Meio Ambiente e tem o objetivo de apoiar e capacitar as cidades, comunidades e municípios na transição para a economia circular. Então, é um programa que começou em 2019 e vai até 2022. E a gente vê que nos pontos chaves dessa iniciativa nacional de cidades circulares, tem muito daqueles 6 pontos que a gente trouxe essenciais para o progresso e para o sucesso circular. Então, o primeiro ponto que eles falam é a necessidade de potencializar a troca de conhecimento entre cidades. Melhorar as condições presentes e futuras de acesso dos municípios e suas comunidades ao financiamento. Eles falam também de como melhorar o desenvolvimento e a implementação de políticas nacionais para considerar e favorecer essas cooperações multissetoriais e, dessa forma, capitalizar nos resultados, trazer escala. Então, eles falam também de como apoiar os municípios e as comunidades nesse plano de ação para que a economia circular aconteça mediante abordagens integradas e participativas. Então, essa nova governança e todos esses atores. E, por fim, melhorar as condições para o desenvolvimento de ações urbanas inovadoras no âmbito da economia circular. Então, essa iniciativa, ela coloca essa rede de cidades circulares como um dos 4 grandes temas de convergência regional e nacional. Então, ela já traz uma conexão direta com referências estratégicas já existentes. Então, por exemplo, já existe o Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal. Então, essa rede vai ser um desses 4 temas essenciais para o avanço desse plano de ação. No que diz respeito à política de ordenamento, essa iniciativa também faz uma sinergia com as medidas já estabelecidas nesse programa. E também faz, então, uma conexão com todos os eixos de desenvolvimento do programa de cidades sustentáveis. Então, a gente vê que é um programa muito bem estruturado, que já tem um fundo dedicado para esse avanço, e isso vai ser crescente ao longo dos anos para que se atinja os resultados esperados de influenciar o avanço das cidades circulares em Portugal. Na cidade de Glasgow, na Escócia, eu trago um exemplo de como que eles iniciaram essa movimentação na cidade, através de uma ferramenta que eles chamam de Circle City Scan, que o objetivo é justamente identificar áreas e oportunidades de colaboração e de novos negócios que podem trazer receita para as cidades, aumentar os lucros e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental da cidade. Então, veja que no passo a passo desse scan circular, tem muito que a gente já falou no início da aula, Entender a agenda própria daquela cidade, quais são as características, passar por um olhar de fluxo de materiais, quais são as indústrias mais ativas naquela região. E aí, no terceiro passo,
como estimular sinergias e conexões entre essas indústrias, e então, por fim, desenvolver um plano de ação. E o que é muito interessante nesse caso, eles mostram que a característica, né, a agenda local de Glasgow é muito uma cidade diversa, muito ativa na sua vida noturna, com produção de uísque, produção de cerveja, e não é à toa, então, que o primeiro grande case que eles identificaram foi para justamente produção de cerveja e uma conexão inusitada entre produção de pão e produção de cerveja. Então, eles perceberam que existia uma geração de resíduo de trigo muito grande que poderia ser, então, utilizado na produção da cerveja. Eles uniram, então, produtores de pães com cervejarias e também bares que já pudessem colocar esse produto no mercado. Então, esse olhar de escala é muito importante. O produto já aparece sendo apresentado no mercado com um produto que pode ser comercializado em vários bares com uma proposta de valor diferenciada. Ele é feito de um material que seria, então, resíduo e que se tornou matéria-prima, trazendo, então, essa cerveja que se chama Toast Real Ale, a cerveja feita de pão. Então, é uma visão além do uso da tecnologia, é a importância dessas conexões e da criação do modelo de negócio, para que esse produto vá para o mercado já com uma proposta de valor, e não simplesmente como um projeto específico de batelada para resolver um problema de um resíduo. Então, a gente traz, para fechar nossa aula de forma bastante inspiradora, uma visão circular para o Rio de Janeiro, que foi criada através de um programa que reuniu especialistas holandeses e numa série de reuniões em 2016 e 2017, e na hora de materializar todo esse conhecimento, eles resolveram apresentar para a gente no livro, como fonte de inspiração, essa visão do Rio de Janeiro circular, como uma cidade fortalecida para fazer frente aos desafios globais, associada a uma economia circular forte e diversificada. Então, na ambição circular para a cidade, temos um olhar de reorientar as transações econômicas para o uso e reuso de produtos e materiais, através de modelos de negócio cada vez mais fundamentados na performance, tendo o design como suporte para o desenvolvimento de produtos e serviços. Esse livro também está disponibilizado para vocês ao longo do curso e traz essa visão da Holanda, traz cases holandeses e também artigos com a percepção de algumas empresas brasileiras que tiveram a oportunidade de participar dessas diversas rodadas de negócios e reuniões que foram feitas com o suporte do governo holandês, do consulado holandês no Rio de Janeiro e a Firjan. Então, a gente mostra aqui os 10 princípios do Rio Circular, que vai contextualizar e resumir todo o aprendizado do nosso curso. O primeiro é que novos modelos de negócio vão trazer redução de custo financeiro, gerando novas oportunidades de trabalho e melhor qualidade de vida. Todos os cidadãos terão acesso a produtos e serviços circulares. As compras públicas serão feitas também com esse olhar de circularidade, inspirando o setor privado para aplicar princípios circulares nas contratações. A bioeconomia aparece como parte importante, fortalecendo o posicionamento do Brasil nos mercados globais. O quinto ponto tem a ver com a questão da remanufatura, a criação de mais centros de conserto e manutenção, estabelecidos com esses novos olhares de modelos de negócio. A economia compartilhada aparece também trazendo benefícios para toda a sociedade. O pensamento sistêmico tem que vir como abordagem do sistema econômico, né? Existe também um olhar para a criação de mais distritos criativos e Fab Labs, para que eles possam se tornar populares e novas áreas recebam incentivos para o desenvolvimento de atividades locais. O princípio 9 tem a ver com a ecologia das coisas, né? A parte de renováveis, de ecossistemas naturais, e cada vez mais a gente tê-los como elementos importantes no processo de transição. E o princípio 10º, então, é que a diversidade contribui para formar sistemas robustos e inteligentes.
Então, a gente vê, nesse olhar de governança circular, a importância de reunir diversos atores e até mesmo vários setores. A gente traz o caso do PACE, que também é uma das primeiras plataformas construídas para acelerar a economia circular e que fala de um modelo de parcerias não competitivas. Então, são diferentes setores colaborando em torno de um problema específico. Através desses ecossistemas, é possível construir evidências para transformar essas empresas em grandes agentes de transformação. Então, o PACE é uma coalizão de empresas que acredita na mudança. E isso é trabalhado através da liderança de programas práticos, por meio de colaboração e construção de diversos projetos. A gente tem também um movimento na Alemanha, que é a Circular Economy Initiative, que foi criada em 2019, e que também reúne diversos atores. A gente tem uma plataforma já na América Latina, que é o Circular Economy Platform of the Americas, que é um ecossistema que reúne empreendedores, especialistas de economia circular de vários países e já organizou 3 eventos anuais desde a sua constituição para trazer empresas para discutir o tema e trazer esse estímulo do mindset circular. E no Brasil, a gente está com uma iniciativa, que é o Hub de Economia Circular, que foi lançado no início de 2020, como sendo um ecossistema multissetorial, que visa impulsionar a economia circular no país através dessas mudanças estruturais, novas formas de educação e ações práticas. Então, também é uma abordagem pré-competitiva com foco de transformar essa cultura de negócios através de projetos sistêmicos. Então, por fim, a gente chega à conclusão que a economia circular é um novo modo operante da nossa economia. A nossa leitura obrigatória dessa aula é sobre o projeto Recircle, da OCDE, que traz diretrizes para a transição circular e destaca a interconectividade do uso de materiais com vários temas e atividades. E a SNI já traduziu esse material e que mostra, né, a importância de ver a economia circular dentro de um contexto de atividade econômica, mercado de trabalho, cadeias de valor e modelos de negócio. A importância de ter a inovação digital para acelerar essa transição e como que a economia circular pode contribuir para a segurança alimentar, para as mudanças climáticas, estimular o comércio internacional e também eliminar a questão de resíduos, transformando os resíduos em matérias-primas. Então, o aprendizado final é que a economia circular contribui para deixar as cidades cada vez mais resilientes e produtivas, né? Num trabalho feito na Dinamarca, foi mostrado um potencial de crescimento de até 1,4% do PIB. Né? O avanço das práticas circulares vai ser lucrativo, através da remanufatura, do reuso, do conserto, que devem ser viabilizadas pelo governo, por meio de políticas de incentivo. Os governos, eles são atores importantes para criar essas condições viabilizadoras, através do desenvolvimento de metas, de pilotos e das compras públicas sustentáveis. O envolvimento da indústria e de diversos ministérios também é crucial para o sucesso e progresso circular. Então, a gente tem todas essas intervenções que falam de educação, de colaboração, de como criar ecossistemas favoráveis e também políticas, incentivos e estruturas legais que vão acelerar essa transição. Então, por fim, a gente deixa os 3 pontos principais de como trazer a economia circular para as cidades. Precisamos definir um ponto de partida, ter uma ambição e criar um plano com um foco determinado dos benefícios que podem ser criados para as cidades. A gente precisa avaliar as particularidades geográficas e setoriais para que aquela estratégia seja realmente focada para cada cidade. E, nesse caminho, saber que temos que estabelecer implicações macroeconômicas para acelerar essa transição. Então, por meio de criação desses ecossistemas, de governanças, políticas públicas e incentivos. Então, a criação contínua de valor de longo prazo requer um novo modelo econômico,
que seja menos dependente de materiais e energias baratos. Então, a gente precisa criar essa nova economia circular que vai ser capaz de restaurar e regenerar o capital natural. É uma economia que traz uma clara oportunidade de criação de valor. E não se esqueçam da importante papel do poder público para criar condições, fazer articulações, estimulando a indústria e educando a sociedade para a transição circular. Então, eu espero que esse curso tenha contribuído para inspirar a todos e transformá-los em agentes de transformação para um Rio circular. Até a próxima.